diferenciada também, porque olha lá, Mila entrou. Oi, meu amor, estamos orando por você, viu? O Senhor já te livrou, né? E vai completar aí, tá bom? Sinta-se assim, amada por Deus e por nós também que estamos orando por você, tá bom? Boa noite, gente. Deus abençoe a vida de vocês. Nós estamos aqui, eu sei que mais sempre estou falando, é o segundo dia que a gente está fazendo nesse horário, o horário das 22 horas, um horário, o pessoal fala horário alternativo, né? Um horário realmente diferenciado, mas como eu voltei a estudar, daqui para frente vocês vão estar acostumando, voltei a estudar, então minha aula acabou agora. Quando acabou, eu saí gritando, chamando, Vitória, Vitória, vamos embora, vai começar. Mas enfim, nós estamos aqui, que Deus abençoe a sua vida, que você possa estar se acalmando agora como eu, serve para mim também, porque acabei de sair de uma palestra maravilhosa, sim, até parabenizando hoje, dia 27 de agosto, é o dia do psicólogo, são 50 anos 58 na verdade, 58 anos dessa profissão sendo reconhecida aqui no Brasil. Então hoje é comemorado o dia do psicólogo, né? A gente estava numa palestra justamente lá na faculdade, porém em casa, online, né? Falando justamente sobre isso, e aí a gente finalizou correndinho para estar aqui com vocês, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, que vocês possam estar aí sendo alimentados. Nós vamos começar com uma série de estudos diferenciados também na quinta-feira, assim como a gente também vai começar no domingo, tá bom? Mas antes de qualquer coisa, vamos orar, iniciar este momento, colocando diante de Deus, porque é por Ele que a gente está aqui, né? É diante dele que a gente está aqui. Então vamos colocar isso diante do Senhor, vamos buscar a presença dele, vamos nos aquietando, e eu falo até mais por mim mesmo, entrando, né, como se fosse aquele, quando você entra no avião, né, e você é obrigado a colocar no modo avião, é sinal que você está se preparando para a viagem. Vamos pedir para que o Espírito Santo esteja agora nos colocando no modo avião, nos preparando para a gente estar na presença de Deus, naquele que tem cuidado de nós, daquele que tem nos livrado, né, Mila? Daquele que tem olhado para nós quando parece que ninguém está olhando, mas ele tem olhado, ele tem cuidado, e é diante dele que a gente está agora, tarde. Então vamos aproveitar esse tempo, amém? Amém, Vivi? Amém? Tá bem? Gente, que foi? Tá bem mesmo? Então vamos orar, amém? Senhor nosso Deus e Pai, louvado e glorificado seja o teu santo nome. Nós nos apresentamos diante de ti neste momento, te agradecendo por este dia, te agradecendo pelo alimento qual nós podemos comer durante esse dia, te agradecendo, Senhor Jesus, pelo teu cuidado e livramento, te agradecendo, Senhor Jesus, por tudo aquilo que nós estamos tendo a oportunidade de vivenciar, e obrigado por dizer vivenciar, é sinal que o Senhor tem sustentado as nossas vidas, e nós te agradecemos por isso, e te agradecemos, Senhor Jesus, por este momento, pela oportunidade de estar diante de ti agora. Não permita, em nome do Senhor Jesus, que se torne algo, um momento formalizado, ou um momento também de muita irreverência, mas que nós possamos compreender que nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso, daquele que tem cuidado de nós, daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos, diante daquele que pode sondar os nossos corações, porque ele sabe aquilo que nós necessitamos e pode delegar sobre nós bênção, que pode delegar sobre nós resposta, que pode nos tocar de maneira tal que nós possamos nos sentir saciados, renovados nesta noite. Por isso, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós invocamos a Tua presença. Nós te pedimos que nós possamos estar adentrando diante da Tua presença, uma presença que
é maravilhosa, que para chegarmos diante dessa presença, um alto preço foi pago, Pai. Obrigado por podermos estar aqui, obrigado porque apesar da pandemia, das limitações, nós estamos nesta hora, através dessas plataformas digitais, te buscando, te cultuando e juntamente com outras pessoas aprendendo contigo. Por isso eu já coloco esta noite, este momento, o teu propósito, que nós possamos glorificar o teu santo nome, que nós possamos aprender contigo e que saiamos daqui edificados. Obrigado por tudo, nos direcione, receba a nossa adoração, receba a nossa entrega e fala conosco nesta noite. Te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Vamos embora. Nós vamos ministrar um louvor. Tá bem mesmo, mamãe? Tô preocupada. Tá com fome, nada? Tá com soninho, é? Amém. Nós vamos ministrar um louvor que ele vai nos preparar também um pouco para a palavra de hoje, tá certo? Vamos lá, mãezinha? Te louvarei, Senhor. Te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Eu contarei as tuas maravilhas, eu louvarei teu nome. Te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Em ti me alegrarei, saltarei de prazer. Aleluia. Em ti me alegrarei, em ti me alegrarei, saltarei de prazer. Aleluia. Aleluia. Temos prazer de estar diante de ti, Senhor. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés, e o teu amor é como a doce água que veio a mim, como em meio a um deserto. Como um orvalho que desce em plena terra seca e dela faz surgir verdes pastos. Como um orvalho que desce em plena terra seca, aleluias, e nela faz surgir verdes pastos. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor.
és Senhor, aleluias. Tu és Senhor Jesus, pois em meio a tua palavra se fizeram os céus e o brilho do sol se fez reinar, aleluias, em meio às trevas. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor, tu és Senhor, tu és Senhor Jesus, tu és Senhor. Oh Deus querido, que a tua palavra se manifeste em nós, que nós possamos ser representantes, como a tua palavra declara, cartas vivas, Senhor Jesus, e possamos ser direcionamento, canal, para que vidas que estejam sedentas, para que vidas que estejam necessitadas possam te encontrar, possam te conhecer, possam ser saciados e renovados. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te apresentamos estes louvores, Pai, e te agradecemos pela oportunidade de te conhecer, conhecer a tua palavra, e te pedimos, Senhor, continua nos instruindo, continua nos renovando, continue nos edificando a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Quem chegou agora? Naftali Paz, meu amor. Tá acordada ainda? E o pequenininho? Fala em espanhol pra mim. Ah, lá, Vivi. Tá falando pra vocês falar espanhol, porque ela assistiu a live. Nós fizemos uma live terça-feira. Se você não assistiu, é só você entrar no nosso Instagram, que nós fizemos só pelo Instagram, não fizemos pelo Facebook, e a gente fez uma live sobre o Projeto Vitória. Vem pra cá, Vivi, pessoal também te ver ali. Projeto Vitória, e sobre a Semana da Pessoa com Deficiência, que é essa semana, tá, queridos? Essa é uma semana de conscientização da pessoa com deficiência. Então nós tivemos na terça-feira uma live com Vivi, e ela tá falando pra Vivi falar espanhol, porque durante a entrevista ali, Vitória falou espanhol com nós outros. Agora não está falando da Vitalia. Mas amanhã, às 22 horas, nós vamos ter uma nova live também com esse projeto dessa semana da pessoa com deficiência, tá certo? Que vai ser com Samuel Messias, né, Samuel? Vai ser bênção, eu aguardo vocês amanhã, também vai ser muito bom. Tá bom? Então, sem mais demoras, até porque o horário já tá tarde, vocês estão cansados. A gente, como eu já expliquei, nós modificamos o nosso horário da quinta-feira, porque a gente sempre fazia às 19 horas, mas como eu estou estudando, começa às 6h30 e termina às 10. Terminamos agora, eu já saí correndo para preparar, chamar a Vivi para a gente vir para cá para estar junto de vocês, tá bom? Então a gente não vai parar com os nossos encontros, simplesmente vamos estar passando para as 22 horas. É certo que eu sei que tem pessoas que esse horário estão dormindo, que não vão poder estar conosco, mas graças a Deus realmente pela oportunidade que essa tecnologia está nos dando, né? Porque nós podemos estar falando com aqueles que podem estar conosco agora, e eu te faço o convite para aguentar um pouquinho mais o teu sono nas quintas-feiras, né? E estar conosco na live, ou seja, ao vivo, presencial conosco. Mas se isso não for possível, não tem problema. Você pode assistir no dia seguinte, no horário que você achar melhor, mais conveniente, e ser edificado. Eu te peço que quando você receber esse vídeo sendo edificado, que você compartilhe, que para que outras pessoas também possam conhecer esse direcionamento que o Senhor está nos dando, tá certo? Hoje, como eu falei, o Senhor ele tem nos dado alguns direcionamentos. Então,
Aos domingos, o nosso encontro é às 10 horas da manhã, aqui pela nossa congregação da IPR, ou seja, Igreja Presbiteriana Renovada, Enseada dos Corais, Cabo de Santo Agostinho, às 10 horas da manhã, presencial e live. E nós vamos estar começamos domingo passado, com uma série de estudos voltados para Somos Igreja, e precisamos retomar e compreender o que é ser igreja. Amém? E sei que Deus começou a falar e vai falar conosco maravilhosamente, então já te convido, não faltem, tá bom? Tanto presencial quanto live, tá? 10 horas da manhã no domingo. E nas quintas-feiras, hoje, nós estamos iniciando uma série de estudos com o melhor mestre para a gente aprender. Com o mestre dos mestres, aquele o qual nós seguimos e nós nos intitulamos cristãs porque seguimos a ele, a Jesus Cristo. Então nós vamos começar a partir de hoje uma série de ensinos que nós intitulamos como ensinamentos de Jesus. Então são passagens que Deus, que o próprio Senhor Jesus instrui, ensina o seu povo. É aquilo que a gente chama, eu falei para vocês que é mais fácil para você definir lá nos evangelhos, aquilo que está escrito em vermelho. Tem algumas bíblias que colocam as palavras de Jesus em destaque em vermelho. Então são essas menções que nós vamos estar compartilhando com vocês, tá? Então, sem mais demora, eu te convido para você abrir a palavra do Senhor, se você estiver sentadinho, confortável, puder fazer isso, pegar a sua Bíblia. Caso contrário, você não puder, você anota aí, tá bom? Mas a gente vai estar lendo devagarzinho e aí você vai acompanhar. Então, nosso primeiro estudo, o primeiro direcionamento que a gente vai ter sobre o ensinamento de Jesus está no Evangelho de Mateus, né, o primeiro do Novo Testamento, não por ordem cronológica, daí já é uma outra coisa, é aula de teologia, né, inclusive a gente se encontra também se você tiver interesse por isso, mas é o primeiro no sentido de posicionamento na Bíblia, tá bom? Então é o primeiro evangelho aqui depois, no Novo Testamento, que é o Evangelho de Mateus. Nós vamos ler o capítulo 4 sobre a tentação de Jesus. Então, do versículo 1 nós vamos ler até o versículo 11, tá bom? Antes eu quero orar e a gente vai fazer uma leitura sequencial e expositiva. Conforme a gente for lendo, a gente vai conversando, tá ok? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te apresentamos agora este teu direcionamento, Pai. O direcionamento de nas quintas-feiras nós estarmos reunidos para estarmos debruçados e com ouvidos abertos, Pai, para aprender contigo, Senhor Jesus, sobre os ensinamentos de Jesus. Por isso colocamos este projeto, esses estudos, esse direcionar em tuas mãos, lhe pedindo que o Senhor me capacite como canal de bênção e pedindo que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ensine mediante os teus ensinamentos, Pai, que as vidas sejam edificadas, renovadas e que nós possamos glorificar o teu santo nome. Te pedimos também que o Senhor venha repreendendo toda dificuldade, todo atrapalho, mas que nós possamos crescer contigo, crescermos com Jesus. Assim te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos embora? Beijo, ela tá pedindo beijo para Cauê. Beijo, Cauê, beijo, Naftali. Vamos embora. A tentação de Jesus. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. É bom a gente fazer a menção que um pouco antes esse evangelho vai estar mostrando para nós que Jesus ele foi batizado. Ele foi batizado até porque Jesus é o nosso referencial, é o nosso mestre. E aqui ele deixa um ensinamento também, tá certo? Ele deixou um ensinamento que todo aquele que nele crê, né, deveria de ser batizado. Pai Islane, Deus te abençoe. Deveria de ser batizado. E o próprio Senhor Jesus, ele se sujeitou a isso. E nós sabemos que João Batista falou que não se achava digno. Paz, psicóloga Zuleide, parabéns pelo seu dia, Zuleide. E o próprio João Batista disse que não se achava digno, né, de batizar Jesus, né, o Filho de Deus, o enviado. Mas o Senhor Jesus assim orientou, falando que era necessário que se cumprisse
cumprisse o que estava escrito, era necessário que se cumprisse aquilo pelo qual estava sendo estabelecido. E assim João Batista cumpriu aquilo que lhe foi confiado e devido, e o Senhor Jesus Cristo, ele foi batizado ali nas águas de Jordão, e não somente isso, mas naquele momento a palavra do Senhor nos instrui que o próprio Deus se manifesta, e ali é evidenciado, como fala-se, né, os três, o Pai, o qual ele declara: este é o meu Filho amado, o qual me compraz, em quem eu tenho prazer. O Espírito Santo, porque foi dessa forma João Batista viu como pomba descendo, como se fosse junto ao Senhor, como se fosse representação do Espírito Santo de Deus. Sim, vamos estar orando, irmã Zoleide, amém? Sim. Como se fosse evidência do Espírito Santo. E o próprio Senhor Jesus como Filho de Deus. Aleluia. Amém? Então estava lá Pai, Filho e Espírito Santo representados. Se bem que isso, a gente for explicar teologicamente, há muitas coisas para a gente falar, mas o enfoque é para chegar aqui. Então, Jesus foi batizado e a palavra do Senhor declara que após isso, ele é levado pelo próprio Espírito. Percebe que é Espírito com letra maiúscula, então da parte de Deus, próprio Espírito foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. É algo até engraçado a gente falar, engraçado no sentido não de dar risada debochando, mas de pensar assim: meu Deus, Jesus, após ser batizado, o próprio Espírito ou o próprio Deus o conduz ao deserto, ou seja, no lugar que ele estaria só, sem suprimento, sem ninguém, para ser tentado pelo diabo. Era como se fosse uma escola ali, né? Ele foi renovado, foi evidenciado como filho de Deus e agora ele ia ser tentado pelo próprio diabo. Versículo 2: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Ele se manteve ali no deserto, ou seja, na presença do Senhor, em consagração, porque ele estava em jejum. E depois disso, como ele era 100% homem, 100% Deus, ele teve fome, tá certo? Versículo 3. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Nesse momento, o que o diabo faz? O que o tentador faz? Ele quer lançar dúvida. E é dessa forma que muitas vezes o inimigo alcança espaço na minha vida e na tua vida. E hoje, por se tratar do dia do psicólogo, inclusive estamos com essa irmã abençoada, irmã Zuleide Batista, que é psicóloga, a gente vê que muitas vezes falam, né, que o campo de batalha é na mente. O pessoal fala muito, o campo de batalha é na mente. E uma das grandes sacadas do inimigo é trazer dúvida. Lembre-se o que ele fez lá no começo, quando entrou o pecado no mundo. Ele trouxe dúvida, ele trouxe questionamento sobre Eva. E lançou o verde, né? Como a gente fala com os teens, discípulos teens. Ah, Deus não falou que não poderia comer de toda a árvore? Não, ele falou que não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não, certamente não morrerá. Opa, será que não? Será que realmente Deus falou, mas não vai acontecer? E quantas vezes Deus tem falado conosco, Deus tem prometido algo, Deus tem nos ensinado através da sua palavra, mas vem uma sentença, ou melhor, como a palavra do Senhor declara, um dado infamado do maligno, e muitas vezes a dúvida entra. E grande parte dessa dúvida ela vai parar no campo da mente, no campo da psique, aonde começa a cabeça, será que é assim mesmo? Será que não é? E se a gente não tiver robustecido, alimentado, e tiver o conhecimento da palavra, promovido aquilo que a gente já ministrou algum tempo atrás sobre a metanoia, a mudança de mente, o dardo vai entrar e vai penetrar. E com Jesus, o próprio Senhor Jesus, o tentador veio e lançou: se
condicional. Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Duas coisas ele mexeu aqui, né? Ele tentou trazer um se, no sentido de demérito, quer dizer, talvez você seja, acho que você não é não, trazendo o envaidecimento, o egocentrismo e o princípio de autoridade. Não precisa nem pedir pro pai não, se você é mesmo, vai e faz, mostra aí. Continuação. Versículo 4. Jesus respondeu. Queridos, é que se eu fosse trazer tudo que essa passagem do 1 a 11 tem, é muito rico. A gente ia ficar aqui a madrugada toda, ia ficar se saciando e ainda não ia esgotar o tempo. Mas nós temos o enfoque, então estou esboçando um pouquinho, explanando um pouquinho, mas a gente tem o enfoque principal sobre os ensinamentos de Jesus, tá ok? Então aqui, versículo 4, Jesus respondeu, está escrito. Ótimo. Lembre-se que o louvor que nós acabamos de cantar, qual que foi, Vivi? Tua palavra. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. O que é isso? Que a palavra ela vem para nos direcionar, para ensinar, para disciplinar, para exortar, para nos alimentar. A palavra. E o Senhor Jesus aqui traz o ensinamento. É aqui que chega o momento do palavras em vermelhos, dizeres de Jesus, nosso Deus amado que nos instrui a cada dia. E hoje à noite ele está nos instruindo através da sua resposta. Quando ele foi tentado pelo diabo, dizendo, se você é o Filho de Deus mesmo, manda então que essas pedras se transformem em pães. E aí, com muita sabedoria, creio que não gritando, simplesmente com a autoridade que lhe era devida, ele responde, está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai ou que procede da boca de Deus. Aleluia! Pastora, que palavra tremenda! Mas qual o ensinamento de Jesus para esse versículo ou para esse momento que a senhora quer falar? Justamente isso, queridos. O Senhor Jesus, depois ele vai ser mais 3 vezes, essa primeira e mais 2 vezes ele vai pontuar isto de ensinamento para nós hoje, nesta noite. Jesus, Filho de Deus, o próprio Deus, 100% homem, mas 100% Deus. Ou seja, ele como homem, ele nos mostrou qual era o direcionamento e ele mesmo como homem. E o diabo ou o tentador iria se sujeitar. Ele nos ensina que ele não gritou com Satanás. Ele não usou ali daquele momento da sua autoridade e falou, Satanás, eu te repreendo, eu te expulso. Não, olha o que ele nos ensina. Receba em nome de Jesus nessa noite. Ele nos ensina, está escrito. Ele mostra há poder na palavra. E nós sabemos e conhecemos o que a palavra do Senhor declara lá em João, que o verbo estava no mundo e o verbo se fez, ou melhor, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus e o verbo se fez carne e o verbo veio ao mundo e ele andou no meio de nós e esse verbo, palavra, logos, é Jesus. E aqui o próprio Senhor Jesus, a importância da palavra, da mensuração, de proferirmos a palavra, não só conhecermos a palavra, usarmos ela no momento certo e acreditarmos nela, porque ela é poder de Deus. A palavra do Senhor declara que não me envergonho do evangelho, boas novas, palavra, porque ele é poder de Deus para todo aquele que crê. Aleluia! Jesus está dizendo para mim e para você, mencione a palavra. Quando você estiver passando por uma dificuldade, por um momento de tentação, por um momento que você não sabe, não encontra a saída, aleluia, a palavra do Senhor declara que nós temos a mente de Cristo.
A importância que nós sempre falamos de estar lendo a palavra, conhecendo a palavra, para isso, porque o Espírito Santo que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo, e que nesses momentos o Espírito Santo vem e traz, mas a palavra do Senhor diz assim. E foi isso que o Senhor Jesus fez, quando ele foi tentado pelo inimigo, e o inimigo declarou: se você é filho de Deus mesmo, faz isso. Ele responde: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele usou a palavra para refutar o levante do inimigo sobre a vida dele. Lembrando, por que o inimigo fala, então, transforma as pedras em pães? Voltando um pouquinho antes, agora é a interpretação de texto, porque a palavra do Senhor aqui nos mostra que depois de 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. E quando a carne necessitou, teve fome, ele trouxe a solução simples. Transforma então essa pedra aqui. Você não está com fome? Então busque pelos teus próprios recursos, busque pelas tuas próprias mãos, faz e supra a sua necessidade. Aleluia, que lindo Espírito Santo que traz zap fresquinho pra gente. Mas o Senhor declarou: não. Eu não preciso me apropriar e fazer e resolver o problema, não. Mas eu confio no Deus Todo-Poderoso que zela em cumprir a sua palavra. E a palavra dele declara que ainda que eu esteja com fome, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra, aleluia, que sai da boca de Deus. Essa palavra que nos sustenta, essa palavra que nos renova. Queridos, se nós fôssemos olhar para esse tempo de pandemia, segundo o que vemos, segundo o que ouvimos, talvez muitos já estariam correndo, né? Psicóloga Zuleide, nossa irmã, correndo para os psicólogos, falando: pelo amor de Deus, socorro, eu tô ficando doido. Muito embora nós não corremos para psicólogo quando a pessoa tá doida, viu? Isso é um engano. É necessário, é bom sim. Você tem um profissional que vai te ajudar em muitas coisas, tá certo? Mas eu tô dizendo dentro da interpretação, tá? Das pessoas. Mas aqui a gente vê, na verdade, queridos, que as pessoas não estão assim, a grande maioria delas. Por quê? Porque existe algo inculcado. Há uma fé mediante um conhecimento pré-estabelecido que quando vem, a gente fala: peraí, o Senhor me garante, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o final, aleluia. E assim como Jesus usou a palavra para calar o inimigo, essa seta maligna, quando vem sobre a nossa mente e a gente recorre à palavra, ela bate retirada. A palavra do Senhor declara que se por um caminho ele vier contra nós, por 7 caminhos ele fugirá de nós. Aleluia! Por isso, precisamos receber esse direcionamento, esse ensinamento do Senhor nessa noite e usar a palavra. Versículo 5. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, provocando de novo: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Vou dar uma paradinha, tá certo? A gente vai continuar, estamos no versículo 5. Importante salientar que Satanás não se deu por vencido quando Jesus o resistiu à primeira tentativa. Satanás não se dá vencido, querido. Quando ele vem com uma seta maligna sobre a sua vida e você resiste, você pensa: e agora eu tô livre. Ele não se dá por vencido. Ele é tentador, está tentando continuamente. Aquele louvor que eu sempre falo: mas todo dia o pecado vem e me chama. É todo dia. Mas você pode pensar: mas pastora, como que a gente vai resistir então ser todo dia, todo tempo? Porque o Senhor está conosco, Emanuel, todo tempo, aleluia, glória a Deus. Então ele não desistiu na primeira resistência. Não somente isso, ele
tentou no sentido da fome, não conseguiu, já vi que pela fome eu não consigo pegar ele. A mesma coisa que ele faz com a gente. Ele vem pela área familiar, você resiste, ele sai. Ele vai pelo profissional, você resiste, ele sai. E aqui ele foi tentando colocar o Senhor ali no pináculo, ou seja, onde tinha o domínio, a autoridade. E ele declara: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, porque está escrito. Não se engane. E infelizmente, muitas vezes o inimigo conhece mais a palavra do que aqueles que dizem seguidores de Cristo, imitadores de Cristo, servos do Altíssimo, embaixadores do Senhor. Precisamos conhecer mais a palavra, e eu tenho falado para vocês, esse tempo de pandemia não é mais como muitos pensavam, como ato religioso. Preciso ler a palavra, preciso orar, preciso estar em santificação, preciso tudo isso. Eu não estou trazendo demérito, mas o que eu quero dizer é que o entendimento disso tem que ser amplo. Queridos, o conhecer a palavra é preparação. O conhecer a palavra, como a gente viu aqui, é livramento. O conhecer a palavra é se preparar mediante os enganos que virão. Então não pense que é uma formalidade para ser religioso cristão, mas é algo como se fosse manual de sobrevivência. Aleluia! E ele conhece muito bem. Satanás conhece muito bem, mais do que muitos de nós, infelizmente, em nome de Jesus. E por isso ele declara: está escrito. Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, aleluia, versículo 7, também está escrito, mencionando a palavra: vence-se o tentador, vence-se o maligno, de acordo com a palavra de Deus. Não ponha à prova o Senhor teu Deus, ou outras versões, não tentarás o Senhor teu Deus. Amados, aplicações erradas também. Muitas vezes você conhece a palavra, mas aplica-se de forma errada. É aqui como o Senhor está falando: não tentarás o Senhor teu Deus. Tem muitas pessoas que estão colocando como se fosse Deus contra a parede e confrontando o próprio Deus. Eu não aceito, eu reivindico agora, Deus, eu quero tal. Está amarrado em nome do Senhor Jesus, repreendido. A palavra nunca está ensinando isso, não. A palavra sim declara que há autoridade sobre a minha vida, a tua vida, como filhos de Deus, como igreja do Senhor. Mas olha aqui, o próprio Senhor Jesus mostrou como se Satanás falasse para ele: passa por cima da autoridade de Deus e você mesmo transforma aqui a pedra em pão. E Jesus declara: nem só de pão viverá o homem, eu estou debaixo da autoridade do Deus Todo-Poderoso, e ele era Deus. E aqui a palavra do Senhor nos mostra que ele declara: não tentarás o Senhor teu Deus. Tem gente que pelo momento de pandemia fala: mas Deus é por mim, que fala, que coisa é essa que não precisa, pode abraçar? Eu abraço mesmo, eu saio sem máscara mesmo, eu tenho Deus Todo-Poderoso. Amado, o nosso Deus é todo poderoso, mas a palavra do Senhor, uma das coisas que mais nos ensina é obediência. E não é nada contrário à sua palavra, porque se fosse algo contrário à palavra do Senhor, o nosso enfoque como seguidores de Cristo é obedecer a palavra. Mas muitos estão usando isso para tentar sim o Senhor teu Deus, achando: Deus vai me livrar. Só que na verdade você está desobedecendo. Então cuidado de aplicação errada. E novamente o Senhor menciona a palavra, e quando ele menciona a palavra, novamente, ele lança por terra mais uma vez um dardo inflamado do maligno. Versículo 8, depois o diabo o levou ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, concupiscência, o poder, o olhar. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrados me adorares, ou nessa versão, se te prostrares e me adorares. Infelizmente, algo forte eu vou dizer, infelizmente muitos estão trocando a vida, ainda que muitas vezes com dificuldade, mas na presença de Deus, por luxo, por corrupção, por sistemas. Sabe que isso vai trazer morte, vai trazer embaraço para a tua vida.
tudo só para desfrutar agora, neste momento agora de glória, de fama, de tapinha nas costas. Ó grande, ó grandiosa. Cuidado, cuidado, não se perca. Mais vale um pouco da parte de Deus do que muito manjar dado por Satanás. E o Senhor aqui declara para ele, Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste a culto. Não venda a tua alma, não negocie o teu passaporte que já está na mão de salvação. O que virá daqui para frente, queridos, abra os olhos. A gente tem falado daqui para frente não é voltar tudo normal, não se engane, não seja ingênuo, use a palavra. É preparação, sim, somos filhos de Deus, cremos no poder da oração, cremos na autoridade do nome de Jesus, cremos que podemos orar e Deus manifesta o poder, sim, mas cremos no que a palavra do Senhor como bússola nos direciona. Por isso não se engane, as horas estão sendo contadas, não negocie a sua salvação em nome de Jesus, mas permaneça fiel e responda como o Senhor Jesus respondeu. Adorarás somente o Senhor teu Deus e só a Ele prestará culto. Não venda a tua alma por cargos. Oh, Senhor, misericórdia, esse é o tempo. Vocês sabem o que eu quero dizer. Cuidado, louco. Ainda recamaxerebanai, aleluia, louco. Ainda hoje pedirão a tua alma. Volte antes que seja tarde. Não se contamine, não negocie a sua fé. Em nome de Jesus, aleluia. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. O inimigo vai tentar uma vez, vai tentar 2 vezes, vai tentar 3 vezes, mas se você manejar bem a palavra, crer nela, usar ela com a fé, ele vai bater em retirada, aleluia! E não somente isso, mas a bênção da parte do Senhor virá sobre a minha vida e sobre a tua vida. Não se esqueça, a palavra do Senhor declara, há um tempo determinado debaixo do sol, sobre todas as coisas. Há um tempo determinado, querido. Ainda que você esteja sendo perseguido, ainda que você esteja sendo caluniado, ainda que esteja sendo difícil, não lance fora a cruz. O Senhor pagou um alto preço lá na cruz do Calvário, mas Ele falou que cada um de nós deveríamos carregar a nossa cruz. Mas Ele está juntamente comigo e com você carregando. Que eu e você possamos nos apropriar do que a palavra do Senhor declara, porque o nosso mestre aqui venceu o tentador, não na sua própria autoridade, ele era Deus, mas ele usou a autoridade da palavra do Senhor. Creia nela, use ela, e através dela também chegou o tempo que o próprio Senhor Jesus falou: bate retirada, Satanás, saia em nome de Jesus. E nós temos essa autoridade constituída a nós, delegada pelo Senhor. Mas que eu e você possamos entender o ensinamento de hoje. É que se o próprio Senhor Jesus Cristo usou a palavra para vencer o tentador, eu e você devemos imitá-lo, usando o conhecimento, usando o poder. Não conhecimento por eloquência e vaidade. Sou teóloga, sou doutora em teologia. Não. Mas no sentido de autoridade perante o inimigo das nossas almas, perante tudo aquilo que se nos levanta contra a nossa vida. Use de autoridade, use a palavra. A palavra do Senhor declara, viu, Mila? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olhará e contemplará, aleluia, tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Queridos, não sei se vai dar tempo, vou falar rapidinho. Há um tempo atrás, algum de vocês sabe, eu quase morri porque o inimigo tinha me enveredado por um caminho de morte.
e eu quase morri de overdose. E quem interveio para mim naquela época, quando jovenzinha ali, foi o próprio Senhor Jesus na minha casa. E sabe como ele venceu? Ele venceu quando o inimigo estava me acuando, dizendo que eu ia ser morta, eu já não tinha mais controle do meu corpo. Vinha versículos bíblicos, aleluia! Não era da minha parte, não era eu cognitivamente fazendo, era o próprio Deus usando a palavra dele. E quando vinha como se fosse uma voz de trovão, pá, 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 pá. E quando assim fazia, ele se calava. Mas daqui a pouco, novamente, ele vinha e me tentava de novo. Para encurtar a história, vocês sabem, a maioria que conhece meu testemunho, meu braço se levantou e eu peguei a Bíblia que estava lá parada na estante da sala da minha casa. Abri a palavra, aleluia! E a palavra dizia: cordéis da morte me cercam, eu clamo ao Senhor. E eu comecei a andar de um lado para outro na casa. E o meu Senhor batalhou pela minha vida. O Senhor nessa noite está trazendo um ensinamento poderoso para mim e para você. Se apropriem da palavra, se apropriem da palavra. E naquela noite, juntamente com meu companheiro, quando eu era jovem, ele falou que eu dormia agarrada com a Bíblia, agarrada. E quando ele tentou tirar, eu gritava: não! Sem ter o entendimento. Oh, aleluia! O Espírito ali já evidenciava o poder da palavra. Querido, nosso mestre assim agiu e venceu. Eu e você vamos agir assim e vencer, quando verdadeiramente usarmos a palavra, não para conhecimento de eloquência, mas como poder de Deus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que você se aproprie dessa verdade, que nós possamos estar juntos continuamente, como discipulados nesse crescimento, como nós chamamos o nosso projeto, Crescendo em Jesus, discipulado continuado, com a pastora Luciana Regina. Muito embora nós estamos com todos irmãos e um compartilhamos com o outro. Que você tenha sido edificado nessa noite. Vamos orar antes que finalize aí. Senhor nosso Deus, nós colocamos esta palavra, Senhor Jesus amado. Obrigado pelo teu ensinamento. Obrigado porque através dessa palavra o Senhor queria nos ensinar que nós também podemos vencer o inimigo, nós também podemos vencer as lutas que vêm contra nós, através do poder da sua palavra, crendo nela e tendo a ciência, o conhecimento de que Deus zela por cumprir a sua palavra. Nos dê sabedoria, nos dê conhecimento, Senhor. Tira toda a religiosidade de sobre nós e nos ensina a nos apropriar dessa palavra como manual, como fruto de amor para as nossas vidas. No mais, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, aleluia, que vocês tenham recebido. Zuleide pediu oração. Senhor nosso Deus, queremos te apresentar agora a vida da tua serva, irmã Zuleide, que tanto já tem realizado por ti e para ti e abençoado vidas, Pai, até mesmo através da profissão que o Senhor colocou sobre a vida dela. Agora, Pai, eu lhe peço em nome do Senhor Jesus um renovo, um direcionamento, uma capacitação, até por se tratar do dia da qual o Senhor lhe deu como profissão, como psicóloga, Pai. Abençoa a sua vida e a usa, Pai, para trazer cura para tantas vidas que necessitam, em nome de Jesus. Pai, também aproveito e te peço por todos aqueles que estão conosco nessa live, por todos aqueles que ainda irá chegar, Pai, este vídeo, que o Senhor toque os corações, que o Senhor nos encha de fé, Pai, de ousadia e de coragem, para nos apropriarmos neste mundo e neste tempo e estarmos nos preparando mediante os desafios que virão, mas conhecendo a tua palavra, tendo fé no Senhor e o te buscando, nós venceremos toda artimanha, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Manai. Beijo, meu amor. Nosso Deus nunca mudou nem nunca mudará. Aleluia. Minha diaconisa Nai, viu, diaconisa? Paz, queridos, Deus te abençoe. Aguardo vocês amanhã, dia 28, às 22 horas, é uma palestra, não é um culto.
Mas é uma palestra com Samuel Messias, um jovem de Deus, cadeirante. Ele é uma bênção, ele vai ter muito para compartilhar conosco. Nós vamos fazer pelo Instagram, pelo Facebook eu não tenho como fazer, porque eu vou estar entrevistando ele, tá certo? Então, pelo Instagram nós vamos estar juntos. Domingo de manhã, 10 horas. Paz Nalva, 10 horas da manhã. Presencial e live, tá bom? No mais, obrigado por ter ficado conosco esse horário. Vamos finalizar. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja uma verdade na minha vida e na tua vida, até a volta do Senhor Jesus. E que todos digam... Amém. Como Vivi? Amém. Amém. Beijo, queridos. Deus abençoe. Precisar de mim, entra comigo no particular pra gente conversar, tá certo? Fiquem na paz. Amo vocês e amo poder falar da palavra do Senhor. Ore por nós. Beijo. Tchau, querido. Tchau, Lani. Feliz por você ter acompanhado até o final, viu? Aleluia.